canal Educando e Transformando, e o assunto da nossa conversa de hoje é a alimentação infantil. Hoje a nossa conversa é com um olhar multidisciplinar, com a psicóloga Francilane Mendes e a fonoaudióloga Daniele Basílio. Eu sou a professora Tatiana e eu vou dar algumas dicas para vocês de como trabalhar a alimentação infantil em casa. Bom, eu vou falar aqui, vou dar algumas dicas da fase escolar. Às vezes a gente está na sala de aula e percebe que o aluno não quer comer aquela comidinha que o pai manda, o lanchinho que o pai manda, a fruta que o pai manda. Então eu vou dar algumas dicas que podem ser trabalhadas em casa, dentro da pedagogia, né? Que a gente já trabalha na escola. Então a primeira dica são os brinquedos. Os brinquedos como frutinhas, vegetais, legumes e tudo mais. A gente pode trabalhar isso em casa e na escola, introduzir esses alimentos novos que a criança não conhece ou que nunca viu para a criança no dia a dia. Outra dica, segunda dica, pratinhos decorados. A gente também trabalha isso na escola, às vezes a gente tenta introduzir um alimento que a criança não gosta através de um prato decorado, com um castelo, um coração, pega uma fruta, recorta em forma de coração e coloca lá para a criança, apresenta esse prato. E aquilo chama a atenção da criança, né? Terceira dica, músicas. A gente já trabalha muito com músicas dentro de sala de aula. A educação infantil tem muitas musiquinhas que falam sobre frutas, sobre comer. Tem várias músicas espalhadas por aí que vocês podem trabalhar com a criança na hora de comer, antes de comer, depois de comer. E assim os pais podem introduzir outros alimentos ou uma rotina musicalzinha antes da alimentação e assim por diante. Uma dica importante é dar, se puder, claro, os pais que puderem, tiverem condições e tiver um tempinho, separar 2 opções de frutas ou de legumes para a criança experimentar. Ela tem a opção de escolha, olha, hoje você quer comer laranja ou banana? Aí a criança vai escolher dentro dessas 2 opções. Isso faz com que a criança tem a opção de escolha dentro do que é estabelecido pelos pais, né? O que é saudável e o que não. Nada de um biscoito e uma fruta. Não. Tentem buscar um alimento mais saudável, uma coisa mais para a idade da criança, né? Uma dica é livros e histórias. As histórias. Pega uma história antiga da vovozinha ou da carochinha, não sei, histórias que acontecem com vocês, inventem. Vamos contar a história, vamos fazer a história do morango, a história da manga, a história da banana. E a gente vai contando histórias, usando o lúdico para atrair essa criança para o mundo da alimentação, para que ela tenha curiosidade, interesse e tenha vontade de provar esse alimento. Agora vocês vão ouvir um pouquinho umas dicas importantíssimas da fonoaudióloga Daniele Basílio. Olá, eu sou a Daniele Basílio, sou fonoaudióloga e gostaria de falar com vocês a respeito da alimentação na infância. É um tema bem relevante, é um tema bastante discutido atualmente e que muitos pais têm queixas diversas em relação a esse tema. Então, meu filho não come direito, meu filho tem preguiça de comer, de mastigar, não é tudo que ele aceita. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? No vídeo também vai constar uma orientação psicológica, porque muitas das vezes esse conflito familiar, né, que envolve toda a família, acaba tendo traumas psicológicos, pode ter, né? Acaba tendo estresse, ansiedade, para que a nutrição da criança seja adequada. Mas não é sobre a fonte nutricional que eu quero falar para vocês. Que esse momento da alimentação, metade das crianças passa por essa dificuldade. Seja ela a seletividade alimentar, seja ela a recusa alimentar. E é importante que vocês, pais, saibam que existem causas multifatoriais para isso. Então, é preciso ter uma avaliação especializada para que ocorra uma intervenção, se necessária, tá bom? Eu vou colocar algumas dicas de como ajudar de forma geral, mas não excluo a avaliação. Dependendo da causa da recusa alimentar ou da seletividade alimentar, essa causa ela pode interferir, sim, no processo de sensibilidade oral do seu filho, no processo de conforto oral quando esse alimento passa, quando esse alimento é ofertado e é deglutido por ele. Então, muitas das vezes, essa criança tem um desconforto na hora de
na hora de alimentação. Vocês sabiam que uma alimentação saudável, ela vai muito mais além do que os ganhos nutricionais. Proporcionar uma alimentação saudável para o seu filho é fazer com que ele experimente novas consistências, experiencie novas texturas, diferentes temperaturas, diferentes formatos de alimentação. Isso é tudo muito relevante para que ele consiga aprender a comer, aprender a gostar de comer. Ele precisa sentir prazer na hora de se alimentar. Isso é um fator primordial para que ocorra um sucesso no momento da alimentação, no momento da oferta. É importante também que vocês proporcionem tempo nesse momento tão importante. Então, a dica que eu coloco em primeiro lugar é ter tempo, insistência e paciência, porque não é fácil. A criança ela precisa que os pais tenham paciência nesse momento e insistência. Então, insista uma, insista duas, insista três. Segundo os estudos, se a criança se ela recusou na 8ª vez ou 10ª vez, é porque ela não gostou do alimento mesmo. Então, é importante que vocês proporcionem insistência. Mas a insistência não é para gerar um trauma psicológico na criança, que a psicóloga vai falar melhor, porque não é minha área. Vou dar uma dica para vocês também. Evite o uso de chupeta por tempo prolongado. Evite a televisão, evite o tablet, o celular no momento da refeição. Isso faz com que a criança não mastigue direito e aí ela não fortalece a musculatura dela e pode trazer um prejuízo na fala, trocas na fala. Então, os músculos que nós utilizamos para comer é o mesmo músculo que nós utilizamos para falar. Então, muitas crianças têm alteração nos órgãos fonoarticulatórios, como lábio, língua, bochecha, porque no momento da alimentação ela não utiliza a mastigação. Os alimentos são pastosos e a criança ela não tem trabalho nenhum. Então, ela acaba não fortalecendo a musculatura dela orofacial. Então, é importante que os pais que estejam passando por essa dificuldade procurem um atendimento especializado. A fonoaudiologia atua diretamente com o processo de alimentação, tá bom? Não trabalhando a fonte nutricional, não trabalhando com dieta, mas proporcionando o aumento de sensibilidade, de conforto oral, de textura, de consistência, Então, assim, a gente trabalha diretamente proporcionando minimizar essas alterações que precisam ser sanadas, porque a alimentação ela é importantíssima para o crescimento. E para finalizar, troque as consistências. Você precisa trocar as consistências de acordo com a idade do seu filho, a maturidade do seu filho. Muitos pais prolongam a consistência pastosa, por exemplo. Isso interfere muito nesse processo de alimentação. Então, a criança ela precisa vivenciar. Ela não aprendeu, ela não nasceu aprendendo a comer, ela precisa aprender. Então, quem que é o mediador dessa criança? São os pais, São os modelos principais de alimentação. Então, mude a consistência que você oferta para o seu filho, varie, procure um nutricionista. Nutricionista é um profissional importantíssimo nesse processo também, junto com o fonoaudiólogo, junto com o psicólogo, Então, no final do vídeo, vocês vão saber um pouquinho mais do que a psicologia fala a respeito desse processo, dessa dificuldade, o que vai interferir, o que não vai. Às vezes a criança acaba criando uma aversão à comida, por conta da estrutura que é ofertada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma conversa rápida, eu falo bastante, gosto de explicar muita coisa, mas é um vídeo que não é para ser falado tanta coisa. Para não ficar muito cansativo, mas o que eu consegui abordar foi algo geral, para tentar ajudá-los, mas se ficou com dúvida, se precisa de uma avaliação mesmo específica, procure o fonoaudiólogo, procure um nutricionista, ou psicólogo, para ajudar nesse processo tão difícil e tão fundamental na vida do teu filho, tá bom? Eu vou deixar
o meu arroba do meu Instagram, que eu publico, faço vários posts de ajuda dentro da fonoaudiologia. E se você se interessar, tá bom? Eu estou à disposição. Obrigada. Bem, sou Francilane Mendes, psicóloga, e eu costumo dizer que não existe uma receita de bolo, né? Não existe, como é que vai ser, como é que eu vou conseguir, e o que a gente pode fazer com a criança. A gente precisa lembrar que a criança, ela é um novo mundo, ela é o mundinho, ela tem o mundo dela dentro do nosso mundo, certo? Mas ela precisa ser apresentada. Então nós precisamos apresentar os alimentos para a criança. Ela não sabe o que é um morango, ela não sabe o que é um abacate, e como é que eu vou apresentar? Posso também falar uma dica, eu apresento de uma forma prática, de uma forma lúdica. Eu posso, quando eu chegar com esses alimentos do supermercado, vamos aqui, minha filha, meu filho, vamos tirar esses alimentos. Geralmente a criança aí está com uma fase de 2 anos, né? Quando tem umas dificuldades, né? Alguns têm uma dificuldade em se alimentar. E aí eu mostro, eu entrego esse abacate. Olha o abacate, vamos brincar com o abacate. Isso aqui é uma fruta, é gostoso. Eu posso comer na frente da criança. Ai, que abacate delicioso. Eu posso pegar uma laranja, eu posso, quando eu for tomar uma sopa. Então eu apresento esses alimentos para a criança. Ela precisa estar familiarizada com esses alimentos. E aí, o interessante, às vezes a criança está brincando, que é um momento de prazer, né? O ser humano gosta, né? A criança adora brincar. E aí ela está naquele prazer e eu digo, agora é hora de comer. Venha pra cá, venha comer. E aí, às vezes eu apresento um alimento que ela nunca viu e eu tirei a criança da brincadeira dela. Então eu posso continuar esse jogo. Quando ela está familiarizada, já com brincadeiras, com jogos, ela já conhece, ela não está tendo surpresa, né? Ela já participou daquilo. Na cabeça da criança, quando eu tiro ela de uma brincadeira e ela vai continuar numa outra brincadeira, mesmo ela se alimentando, ela continua tendo esse prazer, que o prazer que alimentar-se é um prazer. Então imagina, eu preciso ter essas ideias, são ideias, né? Eu preciso apresentar para a criança. Então é uma dica, a gente pode dizer que é uma dica. Quando não é uma situação que tem algum problema, eu já levei no médico, o médico disse, olha, tá tudo bem com a sua criança, eu preciso tentar, eu não posso desistir, eu preciso tentar. Se ela não gostou de uma uva, eu apresento uma maçã, eu apresento uma fruta, uma outra fruta, eu apresento um novo caldo, eu apresento um novo feijão, e assim, mas precisa ser alimento de criança, né? Alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis. E então eu posso montar essa brincadeira com ela, né? Ela pode participar quando eu estou fazendo a alimentação dela. Faço um joguinho com ela ali, né? Sempre com os cuidados que precisa ter. Mas eu apresento isso, eu me mostro alegre com isso, né? Então assim, vamos tirar tempo, precisa de tempo. E aí a gente consegue, né? Não conseguiu com esse, mas consegue com outro alimento. E assim a gente vai tentando com cores. A criança, ela gosta muito do colorido. Nós já ouvimos, né, a professora, nós já ouvimos a fono. E é tentar, gente, é não desistir. E não apresentar alimentos não saudáveis como forma de dizer que resolveu a situação, né? Vai ter sim solução, uma hora nós vamos conseguir isso, mas a gente precisa continuar tentando. Não podemos desistir das nossas crianças. Muito obrigada.